Olá a todos! Nesse vídeo eu gostaria de refletir sobre um tema e ao mesmo tempo sugerir algo para os mais jovens, ou nem tão jovens assim, que seria: se puderem, tenham uma experiência no estrangeiro. Seja Portugal, Itália, Espanha, Chile, enfim. Porque é uma experiência fantástica e eu gostaria de trazer 3 pontos sobre o tema que eu resolvi tratar. O primeiro seria conhecer outra cultura, um outro idioma, outro modo de vida, etc. O segundo ponto, o crescimento pessoal. E o terceiro, e não menos importante, seria poder avaliar melhor a própria cultura. Ora, quando nós temos uma experiência internacional, o nosso crescimento é algo inenarrável, inefável, porque é uma experiência que só traz benefícios, muito mais benefícios do que reveses e malefícios, não é? Pelo menos é a minha linha de raciocínio. No primeiro ponto, eu falo sobre conhecer outra cultura, outro idioma, enfim. É tão importante e hoje em dia há tantas possibilidades que no passado, num passado recente, não eram possíveis. Certas situações não eram possíveis. E hoje a pessoa pode desenvolver um trabalho, um estudo, um objetivo visando aprimorar o conhecimento na língua, absorver uma nova cultura, enfim, uma série de benefícios que podem surgir nesse processo de experiência internacional, de viver no exterior. Também o crescimento pessoal. É quase lugar comum dizer que aquilo que nós adquirimos com outras culturas, com outras civilizações, vai ficar para o resto da vida. Às vezes, podem retirar muitas coisas de nós, mas o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa bagagem cultural, ninguém pode retirar. Ninguém pode tirar do ser humano aquilo que ele conquistou por mérito próprio, no sentido de ser muito mais do que uma viagem, mas um modo novo de vida. Também poder avaliar melhor a nossa cultura, a nossa própria cultura, onde nós estamos na cultura, como estamos inseridos. Eu costumo dizer, muitas vezes, que se nós queremos mudar ou modificar algo em nosso país, nós devemos sair dele. E por quê? Porque tal como acontece com um artista que vai pintar um quadro, ele precisa de um distanciamento em relação ao objeto. Assim ele consegue pintar melhor, ele consegue se expressar melhor. Ora, a experiência de sair do país também tem a ver com esse distanciamento. Porque nós começamos a ver coisas boas e ruins que funcionam no nosso país, que não funcionam tão bem, e nós temos um discernimento muito mais apurado. Portanto, são 3 elementos que eu acho que devem ser de reflexão para aqueles que querem fazer uma mudança temporária, passar um período no estrangeiro. É fundamental ter isso em conta. A nossa bagagem, aquilo que nós vamos poder trazer depois para o nosso país, o aprendizado de outras línguas, de outros modos de viver, e nós saímos daquela zona de conforto ou, como alguns também dizem, daquele sentimento provinciano, pensando que o mundo gira em torno do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. E nem sempre é assim. Mas também uma questão que é importante: quanto tempo? Qual o tempo que alguém deveria gozar essa nova experiência? Cada caso é um caso, depende de vários fatores, como dinheiro, como tempo disponível, enfim. O ideal é entre 3 meses a 6 meses, porque menos do que isso é mais difícil absorver uma nova cultura. Não é impossível, é um pouco mais difícil. O melhor dos mundos, o que seria ideal?
um ano fora. Essa experiência, muitos povos, sobretudo do mundo anglo-saxônico, têm essa preocupação com os filhos, jovens, adolescentes. Eles muitas vezes saem do país e viajam pelo mundo em busca de novas experiências. Obviamente nós sabemos que não é para todos, infelizmente, mas com um pouco de ajuste e tentando criar uma situação mais balanceada economicamente, emocionalmente, é possível alguma coisa. Se é possível um mês, ótimo. Sair um pouco é uma experiência muito importante. E também eu gostaria de deixar registrado uma situação que eu observei junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu vou deixar o link na descrição para que verifiquem melhor a situação. Por exemplo, existem duas modalidades de vistos para os adolescentes, jovens que eu tenho dito. Isso aqui é um visto para aqueles que querem estudar. Nós vamos desenvolver esse assunto com o passar do tempo, mas eu penso que é importante deixar isso registrado. Existem duas modalidades: vistos de longa duração e de curta duração. Ou seja, um visto de estada temporária, ele é classificado comumente como um visto de curta duração. É aquele visto para pessoas que vão estudar entre 3 meses ou um tempo superior a 3 meses até 1 ano. Esse seria o visto de curta duração, ou o nome técnico, estada temporária. O visto de residência, que seria o visto de longa duração, também é possível, mas para aqueles estudos que demandam mais de 1 ano. Portanto, ou o jovem vai ficar menos de 1 ano, estada temporária, mais de 1 ano, o visto de residência. Há uma possibilidade hoje, setembro de 2021, que é o turista, ele entra, tem 90 dias para estar no país, sem a necessidade de um visto especial. Ele entra como turista, basta ter o passaporte, entra sem a necessidade de um visto especial. É possível estudar nesse período. E, por exemplo, como se fosse um turismo cultural, não é? Existem universidades, não só em Portugal, mas em toda a Europa, que têm os seus cursos de verão. É uma possibilidade, por exemplo, quando é França, Itália, Alemanha, enfim, pode-se estudar o idioma. Há, por exemplo, em Espanha, em algumas universidades, a possibilidade de estudar o espanhol e cultura espanhola. Vejam, é uma possibilidade. Eu sei que é caro, mas sempre há a possibilidade de alugar um quarto, de economizar com viagens, com outros passeios e criar uma rotina, um projeto que ajude aquele jovem a gozar essa experiência. É difícil? É. Eu sei que não é todos que conseguem, mas é possível. Difícil, mas possível. Eu dizia daqui do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Diz assim: quem precisa de visto? É exigido visto de longa duração a todos os nacionais de estados terceiros que pretendam permanecer em Portugal para estadas superiores a 90 dias. Esta obrigatoriedade não se aplica a nacionais de um Estado membro da União Europeia, então, por exemplo, alguém que sai da França e vai para Portugal, de um Estado parte no espaço econômico europeu ou de um Estado terceiro com quem a Comunidade Europeia tenha concluído um acordo de livre circulação de pessoas. É mais ou menos o caso do Brasil com seu acordo de reciprocidade. O brasileiro pode viajar para Portugal sem a necessidade de um visto especial. Ele pode permanecer no país por 90 dias. E também membros da família de cidadãos portugueses ou dos cidadãos estrangeiros acima referidos. Portanto, é uma grande possibilidade estudar fora,
ter uma oportunidade de adquirir uma outra cultura, e ainda que não vá para um outro país da Comunidade Europeia, mas que queira ficar em Portugal, a quantidade de conhecimento, de história, de referências novas que um estudante brasileiro teria em Portugal, sendo até um curso rápido, técnico, artístico, que não demande mais do que 90 dias, é uma experiência que durará para a vida. Muito bem, eu espero que com esse vídeo eu possa inspirar alguns jovens a desejar essa experiência nova. Eu posso dizer com toda a convicção, vale a pena, é uma experiência muito importante. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.